Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje vou trazer dicas valiosíssimas para você que está esperando aí alguma solução do governo quanto a esse impasse aí do 13º salário. Vou trazer dicas muito importantes para você aí que às vezes está passando alguma dificuldade financeira aí, às vezes não está conseguindo nem pagar a sua conta de energia elétrica. Hoje tem informação muito importante para vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos ao canal, é uma honra ter vocês aqui. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Bom dia, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Como eu disse para vocês, vídeo hoje repleto de informações importantíssimas para vocês. Tenho certeza que você vai gostar das informações que eu trago aqui hoje. Então seja muito bem-vindo. Se puder, curte, compartilha e se é novo aqui no canal, se inscreve aí que isso ajuda e ajuda muito o canal a continuar lutando por você, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos à mensagem do dia. Vamos lá. Olha só que mensagem impactante que eu trouxe para vocês. Para ver muita coisa, é preciso despregar os olhos de si mesmo. Friedrich Nietzsche. Olha só, às vezes a gente tem um olhar tão voltado para dentro de nós mesmos, para o ego, egocêntrico, que a gente não começa a enxergar as belezas que tem ao lado, tá? Então, vamos pensar no comunitário agora. Vamos pensar num Brasil melhor. A gente iniciou uma petição, eu vou deixar o link aqui na descrição, sobre a margem social. A margem social ela vai te dar uma possibilidade de ganhar 120 dias para começar a pagar de suspensão. Você vai poder quitar o seu contrato, baixar o valor das suas parcelas e ganhar 120 dias. Talvez você não precise, mas assina a petição. Está o link aqui na descrição, só depende de você. Precisamos de 10 mil assinaturas. Você ainda acredita que é possível? Então, junte-se ao time, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, olha só que informação importante para vocês aqui, ó. A ala da equipe de Guedes descarta novo pente fino no INSS para aliviar o orçamento. Vou te explicar isso aqui com calma para você entender. O governo havia dito que endureceria as medidas do pente fino, tá? Vamos lembrar que no ano passado a gente alertou isso aqui muitas vezes, que senhoras viúvas com 50 anos de pensão já estavam sendo notificadas para em 30 dias, durante um período de pandemia, apresentar todos os documentos sobre a sua pensão e o falecimento do marido, senão perderiam a pensão. Estava causando um desespero psicológico e ainda está tá? Nessas pessoas. Então, uma coisa bem grave. E o governo agora, comecinho do ano, anunciou que daria ainda mais abrangência e iria impactar mais com esse pente fino. Ou seja, ia fiscalizar todo mundo, todos, mesmo que tivesse anos e anos de pensão e de aposentadoria, ia fiscalizar. E assim, a forma que eles estavam fiscalizando era vexatória, tá? Complicada. E eu quero falar sobre isso com você. Ó, apontado como uma das justificativas para cortar o orçamento da Previdência neste ano, um novo pente fino nos benefícios do INSS divide a equipe do ministro Paulo Guedes, que é a equipe da economia. Nas últimas semanas foi discutido que, além dos efeitos da reforma nas regras de aposentadorias e pensões aprovadas em 2019, estou falando da reforma administrativa, o combate a fraudes promoveria queda nas despesas dessa área deste ano. Isso poderia, então, trazer um alívio ao orçamento de 2021. Após a sanção pelo presidente, o orçamento foi aprovado pelo Congresso após o corte na projeção de despesas obrigatórias, inclusive na Previdência Social. Se você não se lembra aí, ou se você já se esqueceu, foi retirado dinheiro da Previdência para ir para emendas parlamentares, tá? O famoso toma lá da cá que a gente tanto buscava combater. É o que mais está acontecendo. Então, com a anuência do Ministério da Economia, aumentou-se as emendas de deputados e senadores antes do período eleitoral para que eles possam se reeleger, mas tirou de vocês da Previdência Social. E, para corrigir esse rumbo, eles querem fazer um novo pente fino e enxugar de quem eles conseguirem. BPC Loas, pessoal da aposentadoria por invalidez.
ia ser complicado. Pensionistas, tá? Uma das justificativas apresentadas pelo relator do projeto, o senador Márcio Bittar, foi justamente uma perspectiva de ampliar o pente fino dos benefícios do INSS. Então, a gente vê que está bem alinhado os posicionamentos do ministro Paulo Guedes e do senador Márcio Bittar, que é vice-líder do governo, e o foco, o alvo é o aposentado e pensionista, que é encarado como parasita nessa gestão atual do ministro Paulo Guedes. A sugestão foi então discutida por técnicos do Ministério da Economia, mas a área responsável pela medida avalia que há limitações para ampliar a operação que chegaram dos benefícios na pandemia, tá? Após acordo com o Congresso, o orçamento foi sancionado com vetos a verbas de ministérios e uma parte das emendas parlamentares, o que abriu espaço para a recomposição das despesas obrigatórias, como aposentadorias e demais benefícios previdenciários. Então, foi sancionado já o orçamento e nesse orçamento ele mexeu um pouquinho nas emendas, o que abriu espaço para ampliar aí o pagamento previdenciário, ou seja, ampliar não reduzir tanto. Mas, na prática, a gente sabe que esses vetos vão cair. Com certeza o Congresso vai derrubar esses vetos aí. Mesmo assim, uma ala do Ministério da Economia descarta a possibilidade de um pente fino mais amplo na pandemia, o que foi feito por meio de perícias presenciais ou uma exigência de prova de vida, que atualmente está suspensa por meio de biometria, processo que ainda está em fase de expansão. Vamos lá, o que eu quero dizer para vocês aqui? Quero deixar bem claro para vocês que quanto a isso a gente não pode fazer muita coisa. Isso aqui é discricionário do governo. O que ele pode fazer é fiscalizar ainda mais e caçar o máximo de aposentadorias que ele puder. O que a gente pode fazer aqui é te alertar, te orientar, te ensinar como se manter alinhado para não ser pego de surpresa. E outra, saber quem está te caçando. Esse é o intuito, tá? Nosso canal aqui é informativo, mas ele visa te esclarecer várias situações, tá bom? Em 2019, foi lançada uma operação de combate às fraudes com o pagamento de bônus a servidores responsáveis pela busca de irregularidades na Previdência. Esse mecanismo, segundo o INSS, continua nesse ano. Deixa eu te explicar uma coisa. Cada aposentadoria que o INSS caça, o funcionário do INSS ganha um plus a mais no pagamento, tá? Então, se ele puder te encaminhar uma notificação, você que já está pensionista aí há 50 anos, dizendo para você juntar os documentos em 30 dias em plena pandemia e vai caçar o seu benefício para ganhar mais, ele vai fazer. Tá? Até o último trimestre de 2020, após mais de 1 ano e meio de vigência, o número de benefícios caçados desde o início do programa estava em 261 mil, segundo dados do INSS, com a economia anual estimada de 4,3 bilhões de reais. Assim sendo, o Ministério da Economia informou que não haverá ampliação com mais rigor das regras. Contudo, manterá o pente fino nos moldes que já foi iniciado. Vamos lembrar que havia uma grande injustiça por parte do INSS quando chegou a solicitar documentos de pessoas que já eram pensionistas há mais de 40 anos de idade. Então, o que a gente está fazendo aqui é te alertar. Está uma verdadeira caça às bruxas, infelizmente. Não que não seja necessário. Tem pessoas mal intencionadas que têm a previdência aí irregular, mas temos que ficar de olho, tá, pessoal? Muitas pessoas aqui estavam correndo o risco de ter benefício cassado em troco de economia previdenciária para atacar emenda parlamentar para deputado e senador. Tadinho deles, né? Vamos lá. Próxima notícia, e essa aqui é importante para você. A ANEEL suspende corte de energia por inadimplência de consumidores de baixa renda. Você vai entender agora. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu, por intermédio de uma resolução, suspender o corte de energia dos consumidores de baixa renda por inadimplência em todo o Brasil. É considerado baixa renda aquela família cuja a renda per capita não chega a mais de um salário mínimo, tá? Meio salário mínimo, perdão. Então, por exemplo, se você mora 2 pessoas na família com um salário mínimo, você é considerado baixa renda. Então, não pode ter a sua energia cortada. Já tem uma resolução já publicada no Diário Oficial da União. Foi publicado no Diário Oficial da União que não pode cortar a sua energia. Entenderam, né? Então tá.
Vamos lá. A medida vale da publicação da resolução até 30 de junho para os consumidores da tarifa social de energia elétrica, contemplando aproximadamente 12 milhões de famílias. Essa é uma contribuição do setor elétrico para o enfrentamento da pandemia, para atenuar os efeitos dela para os consumidores mais carentes, disse o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone. Eu sou bem crítico, vocês sabem disso, quando o governo erra. Essa medida é uma boa medida do governo. Não se justifica corte de energia elétrica. Imagina você durante uma pandemia, desempregado, sem poder ir para a rua trabalhar, idoso, correndo o risco de pegar esse vírus aí e tendo a sua energia elétrica cortada. Isso aqui merece um voto de confiança e um apoio da minha parte, tá? Então, quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando eu falo que a medida é boa. Mas você, antene-se, você não pode ter sua energia cortada até final de junho, tá bom? 13º salário. Veja a tabela com valores para parcela única. A Caixa Econômica Federal informou hoje que não estará mais realizando a modalidade de empréstimo chamada de antecipação do 13º, devido ao fato que a Secretaria de Previdência informou que o 13º salário será pago a partir do dia 25 de maio. Tá? A própria Secretaria da Previdência já informou para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica já falou que não faz mais o adiantamento do 13º, que é uma modalidade de empréstimo, com juros e juros altos, mesmo sendo uma empresa pública, né? Mesmo assim, não está fazendo. E por quê? Porque a Secretaria da Previdência já informou que tem data do pagamento, tá? Vamos lá. Sendo assim, por faltar menos de um mês, ela não realiza empréstimo com juros pro rata dia, ou seja, por juros a partir de um mês, né? Só a partir de um mês e já falta menos de um mês para a liberação do 13º, a primeira parcela. Importante ainda dizer que muitas pessoas estão se perguntando se realmente já ficou definido que o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS realmente será pago em parcela única pelo governo federal. Entretanto, desde que foi sancionado o orçamento até o presente momento, nem o ministro da Economia e nem o presidente se manifestaram. Eu ia até colocar o vídeo aqui deles prometendo para vocês que caso o orçamento fosse pago naquele mesmo dia, na mesma semana, eles estariam pagando o 13º. O fato é que o orçamento foi sancionado, tá? Desde quinta-feira até agora, silêncio total. O fato é que os aposentados e pensionistas do INSS continuam com grande expectativa na espera do pagamento deste direito. De fato, houve um pedido do deputado Ricardo Silva ao Ministério da Economia para que o pagamento ocorra. Entretanto, até o presente momento, o MECO, que é o Ministério da Economia, não se manifestou. Por pedido do deputado Ricardo Silva, foi encaminhado ofício ao Ministério da Economia, solicitando o pagamento em parcela única. Com o pagamento em parcela única, apresenta-se a presente tabela. Foi feita uma tabela aqui, mostrando valores, tá? Inclusive foi apresentado aqui no caso de pagamento. Então, vou seguir aqui para que vocês entendam aqui. Olha só, valor do benefício atual é R$ 1.100, tá? Para quem ganha um salário mínimo, tá? Vamos lá. Parcela extra, R$ 550. Então, seria R$ 1.650 em maio e R$ 1.650 em junho, caso sejam duas parcelas. Caso seja uma única parcela, você vai ter uma parcela extra de R$ 1.100, equivalendo a R$ 2.200. Quem ganha um salário mínimo vai ganhar R$ 2.200. Então, essa tabela aqui é caso seja o pagamento em parcela única. Não está definido, não está confirmado, embora algumas pessoas já tenham até informado que já está garantido, não está garantido. Explicando para vocês o que foi feito, foi um ofício. A pedido nosso, o deputado Ricardo Silva já encaminhou esse ofício. Lembrem-se, a gente está batalhando ao máximo para brigar pelos seus direitos aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, tá bom? Não se esqueçam, juntos nós somos mais fortes. Abraço.